Não sei se vocês viram, mas o irmão mais velho da Eloá Pimentel também levou um tiro na cabeça no dia de hoje. Ronixon Pimentel dos Santos, de 39 anos, estava há 17 anos na polícia e desde 2019 fazia parte da Ronda Ostensiva em Tobias Aguiar. Ele já era tenente da polícia e estava sendo monitorado por duas pessoas em uma garupa de moto. Eles observaram quando ele saiu de uma academia hoje mais cedo e foram seguindo ele até uma sinaleira quando ele estava parado, chegaram junto e atiraram diretamente na sua cabeça. O policial foi socorrido, levado de helicóptero Águia até um hospital. Lá está em estado grave. Agora vocês vão ver na íntegra como foi a abordagem da tentativa de execução.